Em primeiro lugar, notemos que Paulo aqui no versículo 1 fala das igrejas da Galácia. Ele diz: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Paulo fala das igrejas da Galácia. Ele não fala de uma igreja mundial, como concebeu o catolicismo. O catolicismo não aceita que se fale a palavra igreja no plural, igrejas. Para a doutrina católica, só há uma igreja, que confunde-se com a instituição encabeçada pelo Papa. O entendimento deles é de que igreja é esta instituição mundial, de grande estrutura. Os ajuntamentos locais formam tão somente paróquias. Mas a Bíblia fala em igrejas, porque a Bíblia não prevê a ideia de uma igreja mundial, embora fale na igreja universal, que não está localizada aqui ou acolá, mas é a comunidade de todos os verdadeiros crentes, unidos espiritualmente pela sua fé em Cristo, inseridos no corpo de Cristo pela experiência do novo nascimento. Mas sob o ponto de vista visível, sob o ponto de vista estrutural, a Bíblia não fala de uma grande instituição mundial. A Bíblia fala de igrejas locais, igrejas localizadas. Meus irmãos, o que nós podemos aprender nos versículos 1, 2, 3 e 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, é a estrutura da igreja. E o que iremos aprender através dos versículos 22, 23 e 24 é o conteúdo da igreja. A igreja tem uma estrutura e tem um conteúdo. A igreja com estrutura e sem conteúdo é morta. A igreja com conteúdo e sem estrutura, ela é fanática, ela é dispersa na sua fé, sem pontos fixos para caminhar. E a primeira lição que estamos agora aprendendo acerca da estrutura da igreja é esta: que não há uma igreja visível mundial, há igrejas localizadas. A Galácia, dizia eu, era uma região. Nela existiam várias cidades, em cada cidade havia uma igreja. Se lermos a Bíblia Sagrada, veremos que a circunscrição, o limite geográfico de uma igreja era o de uma cidade. Isso não quer dizer que dentro de uma cidade havia apenas um local de reunião. Não, dentro de uma cidade existiam vários locais onde os cristãos estavam se reunindo concomitantemente. Mas todos esses cristãos reunidos em locais diferentes compunham dentro de uma cidade uma só igreja, porque a administração vinha de um presbitério único, um colegiado de pastores, que orientavam toda a comunidade cristã dentro do limite geográfico de uma cidade. Meus irmãos, para o período da igreja primitiva, duas igrejas numa cidade eram um cisma, uma divisão, uma facção. Paulo diz aos de Corinto que eles estavam promovendo facções, quando uns diziam sou de Paulo, outros diziam sou de Apolo, outros diziam sou de Cefas. Paulo diz: vocês todos são de Cristo e Cristo é de Deus. Paulo diz: seja Paulo, Cefas, Apolo, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Paulo luta para que não haja facção em Corinto, porque, meus irmãos, era preciso uma só igreja em cada cidade. Nos nossos dias, muita coisa mudou pelos desvios e apostasias, mas nós continuamos a dizer, fiados na palavra de Deus, que só deve haver uma igreja em cada cidade. Nós reconhecemos pessoas salvas em outras agremiações religiosas, mas só reconhecemos uma igreja numa cidade, aquela que guardar a sã doutrina na inteireza. Se houver alguma outra que guarde há mais tempo do que nós, devemos nos juntar a ela. Se há uma que aprendeu agora, deve se juntar a nós, porque estamos em tempo mais aprimorado, na verdade. Mas o fato é que deveria haver numa cidade tão somente uma igreja. Mais do que isso, ou seria uma heresia, ou seria um cisma. Acontece uma heresia quando um grupo se divide por ter doutrina diferente daquela preceituada na palavra de Deus. Acontece um cisma quando pessoas, comungando da mesma doutrina que outros, deles se separam, apenas por razões de caráter pessoal.
Portanto, existiam igrejas na Galácia, uma em cada cidade. Como no Apocalipse fala nas igrejas da Ásia, mas havia uma em cada cidade. Havia uma igreja em Éfeso, que localizava-se também na Ásia Menor, uma igreja em Laodiceia, uma igreja em Filadélfia, uma igreja em Tiatira, uma igreja em Esmirna, uma igreja em cada cidade. Paulo não escreve as igrejas de Corinto, ele escreve a igreja de Corinto. Ele não escreve as igrejas de Éfeso, ele escreve a igreja de Éfeso. Então nós aprendemos primeiramente isso sobre a estrutura da igreja, que o seu limite geográfico é o de uma cidade.